Está no ar mais um Expor Entrevista. Hoje a gente conta aqui com a presença do professor Renato Afonso, que é professor de História e economista, e vai estar ajudando a gente hoje a desvendar um pouquinho dessa crise financeira que está tomando conta do mundo. Professor, como é que o senhor explica, o surgimento da crise? Bom, antes de mais nada, não é uma crise financeira apenas. Ela é uma crise dos próprios fundamentos do capitalismo. A crise é muito mais complexa. E não tem apenas uma explicação econômica, mas ela perpassa todas as dimensões da vida humana. A crise é política, a crise é social, a crise é ideológica. E claro, ela tem uma manifestação econômica que é a parte mais visível da crise. Mas é importante que você transcenda o econômico, porque senão você acaba ficando no economês. E é isso que interessa àqueles setores que não têm compromisso em explicar efetivamente o que é a crise. Não sei se já é o momento ou se vocês pretendem desdobrar essa pergunta, mas essa introdução é fundamental para a gente entender o caráter geral da crise. Ela tem dimensão financeira, mas ela tem outras dimensões que são igualmente importantes, têm que ser reveladas e entendidas. No fundo, é uma crise do sistema capitalista internacional, sobretudo da sua forma contemporânea, isto é, a forma como ele se manifesta hoje no nosso cotidiano, que é o capitalismo neoliberal. Então, só entenderemos a crise se a gente for ao fundo na percepção das características desse modelo e de maneira ele afeta a nossa vida cotidiana, todos nós. Professor, recentemente um líder comunista grego, que é um dos epicentros dessa crise, nos trouxe a análise de que não é uma crise unicamente do sistema neoliberal, mas sim uma crise total do sistema capitalista e de seus valores. O senhor concorda com essa análise? Concordo, embora nós teríamos que fazer um esforço para identificar as raízes da crise. Então vamos lá. Essa crise tem uma primeira dimensão que é própria do chamado momento monopolista da história do capitalismo. Hoje nós não temos um capitalismo onde você pode perceber a concorrência como fator de diminuição de preços e facilitação de acesso ao consumo, democratização do consumo. Hoje o capitalismo ele repousa na produção de grandes empresas ou de grandes consórcios de empresas. A gente chama isso de monopolização. Há 50 anos atrás você tinha quantas marcas de automóveis competindo no mercado? Hoje você tem aí 10, 12 marcas, muitas delas inclusive funcionando de forma combinada, consorciada, Volvo, Mercedes, Renault, Ford, Citroën com Peugeot. Essas fusões e incorporações revelam uma tendência no capitalismo. Isso acontece com os bancos também, por exemplo, e com qualquer outra. Os grandes supermercados que destroem essas feiras pequenas e acabam impedindo que esse processo de concorrência entre pequenas e médias possa favorecer, em última análise, o consumidor. Hoje os preços são preços de monopólio. A concorrência hoje é uma concorrência monopolista. O preço não cairá além de um certo limite, tá bom? Muitos preços são combinados previamente, é uma cartelização de preços. Então esse estágio monopolista ele exige do capitalismo, cada vez mais, um processo de contenção de custos. Cada vez mais as empresas monopólicas que disputam o espaço com outras empresas monopólicas, elas investem maciçamente na diminuição dos custos de produção. E claro, custo de produção significa diminuição de valores repassados aos trabalhadores. É você ampliar as taxas de lucros e, consequentemente, aumentar a taxa de mais-valia. Em outras palavras, quanto menos você pagar ao trabalhador, mais você expande a sua lucratividade, sua taxa de lucro. O que vocês pensam, por exemplo, que nós temos empresas no Japão, ou na Coreia, do Norte, do Sul, na Indonésia, na Tailândia, na Birmânia, empresas que operam com mão de obra infantil, trabalhadores submetidos a regimes de trabalho que correspondem mais ou menos aos trabalhadores do século XVIII.
jornada de trabalho de 14, 15, 16 horas por dia, trabalhadores que têm férias de 5 dias no ano, e como o desemprego é muito alto, os trabalhadores não têm poder de barganha, se não aceitarem as condições impostas pelos monopólios, serão sumariamente demitidos, porque está assim, tem uma fila de gente ajoelhada na porta pedindo para entrar. Então esse quadro acaba produzindo um efeito social. O efeito é o seguinte: diminui o número de compradores. Então não há quem tenha recursos para comprar aquilo que a empresa produz. Por quê? Porque a própria empresa se encarrega de diminuir o percentual de riqueza que fica nas mãos dos trabalhadores. Então esse descompasso entre a necessidade de ganhos permanentemente elevados dos monopólios e a pouca renda que resta nas mãos dos trabalhadores produz um efeito fatal para o capitalismo. Chama-se superprodução. A superprodução é um dado de hoje, como foi um dado do século XX, na crise de 29. Ciclicamente o capitalismo se envolve com esse processo. Nós vivemos hoje uma superprodução que é reflexo da terceira revolução industrial, dos investimentos maciços feitos com novas tecnologias, com robótica, com cibernética, com informática. Isso faz com que uma parcela importante daquele consumidor que antes, né, interagia no mercado e participava, ele esteja sendo excluído. E essa diminuição produz superprodução. Essa superprodução acaba produzindo, por exemplo, a crise que rolou nos Estados Unidos em 2008. Não se conseguia vender, havia uma necessidade imperativa de você vender, então você cria condições fantasiosas de venda de apartamentos, de casas, de terrenos, você estimula um consumo que é um consumo irreal, e esse consumo irreal acabou repercutindo na própria crise, né? Então, esse dado é um dado inicial. O capitalismo monopolista restringe o mercado. O mercado restrito, ele acaba produzindo superprodução. A superprodução diminui as taxas de lucro. Claro, você não consegue vender, você não realiza a mais-valia, né? E aí você é obrigado a promover formas que são formas, digamos, irresponsáveis de consumo. E deu no que deu, né? Aquele episódio da quebradeira geral, porque as pessoas não conseguiam pagar. E não conseguiam por quê? Porque foram induzidas a comprar o que não podiam comprar. E não podiam comprar por quê? Porque não tinham recurso. E por que não tinham recurso? Porque houve um processo de empobrecimento que foi estimulado pelo modelo neoliberal monopolista. Então uma coisa está puxando outra. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é mais grave, até porque é mais difícil de entender. Trata-se do império do nada. O capitalismo hoje é um capitalismo que opera muito mais no plano da financiarização das atividades. Você não é estimulado hoje a ser um produtor de bens reais. Você é um homem que recebeu do BNDES um dinheiro para abrir uma fábrica de móveis. Você, no final do filme, terá móveis a oferecer à humanidade. Entende? Hoje não. Hoje você pega o dinheiro no BNDES e fica pensando, porra, não sei se é vantagem produzir esses móveis, ou se é vantagem botar esse dinheiro num fundo qualquer aí, para viver de renda. Eu vou ganhar mais com o juro que eu vou usar, né, desse dinheiro do que se eu investir na fábrica de móveis. Então, a financiarização do capitalismo gera uma espécie assim do império do nada, porque dinheiro que vive de dinheiro não é nada. Ele não se transforma em bens, ele não atende necessidades, ele não responde às necessidades concretas de consumo das pessoas, né? Os grandes bancos, inclusive, eles participam disso, eles estimulam esse tipo de... convidam você a depositar o seu dinheiro nos fundos de investimento, nos fundos de prazo fixo, nas poupanças. Você não é estimulado a produzir, você é estimulado a não produzir. Consequentemente, você tem um mundo do irreal. Então nós temos, de um lado, o processo de superprodução. Do outro lado, a financiarização, que é a busca do ganho em cima do dinheiro. O terceiro elemento da crise é político. Esse capitalismo monopolista, planetarizado, ele tem um centro. O centro chama-se os Estados Unidos da América. É o país mais poderoso do campo capitalista, é o articulador das grandes políticas financeiras, entende? Até os exemplos econômicos que a gente pega, que aparentemente estão fora do circuito controlado pelos Estados Unidos, são uma resposta
a presença hegemônica dos Estados Unidos. O que é a União Europeia? Senão um desafio à hegemonia americana. São os grandes capitais europeus tentando ver se conseguem competir com o capital americano e com o capital japonês. Aquela coisa da trilateral, né? Bom, você pensa que é barato você dominar o mundo? Você pensa que é fácil você dominar o mundo? Na verdade, você tem um custo imperial. Os Estados Unidos são um império contemporâneo. Tá? Agora mesmo está sendo desafiados pelo Ye, né? Lá o nome assim esquisito. O cara da Coreia. Está até dizendo na sala, não caiam na armadilha de demonizar a Coreia. É claro que o cara da Coreia é maluco. Ninguém discute, entendeu? Mas não é com ele que eu estou preocupado. Estou preocupado muito mais com Obama. Como estava muito mais com Bush. É muito mais perigosa a ação de um Obama do que a ação de um Ye. Por quê? Coitado. O míssil dele é com Durepox, amarrado com arame. O perigo é cair aqui no Pôr da Barra. Esse risco existe, entendeu? Mas não é um perigo para o planeta. Você está entendendo? O perigo para o planeta é o império, que mantém base nas Filipinas, mantém base no Yokohama, no Japão, mantém base na Coreia do Sul, que invade Afeganistão, que invade Iraque, que mantém a quarta frota patrulhando as costas latino-americanas, que ameaça o Irã, que dá apoio a Israel para fazer colonialismo no Oriente Médio. Então esse é o grande perigo que a humanidade vive. E eles sabem que eles são hegemônicos, militaristas. Resultado, eles investem maciçamente na sustentação da sua condição imperial. Custa caro. Quanto é que custa você manter um porta-aviões funcionando 24 horas por dia no Golfo Pérsico? Antigamente os americanos mantinham seu controle sobre o mundo, esse controle militar, econômico, dividindo a responsabilidade com os seus vassalos. No tempo da Guerra Fria havia uma espécie de suzerania e vassalagem. Os americanos são os grandes defensores do mundo livre e aí recebem uma ajuda substancial da França, da Inglaterra, da Alemanha, porque todo mundo compartilha daquele projeto, digamos assim. Só que acabou a Guerra Fria, não existe mais o grande inimigo vermelho. Então esses países capitalistas de segundo plano começam a cuidar da própria vida, né? Eu não vou mais sustentar ajuda para os Estados Unidos fazendo a guerra no Vietnã, aí não dá, estou fora. E aí os americanos começam a arcar sozinhos com a responsabilidade, né, pelo custo imperial. É isso que determina as políticas crescentemente agressivas dos Estados Unidos. Eles precisam ser cada vez mais agressivos para terem condições de sustentar uma situação imperial que não pode sofrer nenhum tipo de deslize para baixo. Então, todos esses fatores combinados geram a crise. Superprodução, financiarização das atividades, portanto, transformação do real em irreal. Compreende? E por fim, a crise imperial, o custo, que é cada vez mais alto e que acaba estimulando aventuras militares, destruição. No âmbito mais social e político, como o senhor avalia o crescimento dos partidos neonazistas, como por exemplo na Grécia, o Aurora Dourada com 18 cadeiras no parlamento? Bom, aí você tem duas vertentes que se combinam, né? Primeiro, a vertente histórica. A Grécia é um país que foi fortemente influenciado pelo pensamento nazista. Os alemães, durante a Segunda Guerra, ocuparam a Grécia, houve um movimento de resistência nazista muito forte, mas uma parcela da sociedade grega ela era adepta e apoiadora do regime nazi-fascista. Então, não há surpresa histórica na persistência dessas ideias junto a certos setores da sociedade grega. Se você somar isso à crise econômica e determinados elementos do pensamento nazista, que são elementos de forte nacionalismo, eles apelam para o nacionalismo, para o patriotismo, e, portanto, eles falam em emancipação da nação, eles falam em independência e autonomia frente às fontes externas que subordinam, né, a nação. Eles não falam em nenhum momento em democracia, eles não falam em nenhum momento em permitir que a população como um todo delibere sobre o seu destino, em ampliação dos espaços de construção de uma vontade coletiva. Eles não falam isso, porque é próprio do fascismo essa ideia vertical de poder, de decisões, né? Mas eles falam de uma coisa que toca as pessoas, até as mais ingênuas. Falam em nação forte,
falam em recuperação patriótica. Se você somar um pouco da história com a realidade atual da economia grega, que é atingida, né, por políticas que vêm de fora, o discurso nazifascista acaba atendendo, mas ele acaba, digamos assim, atingindo, né, ou seduzindo determinados setores da sociedade. Tá? Bom, professor, mergulhados na crise, né, os países dos PIGs, né, Portugal, Itália, Espanha, Grécia, né, agora o Chipre, que entrou mais nessa conta, eles estão adotando as medidas de austeridade, né, todas pelo FMI, pela Troika, né, o FMI, o Banco Central Europeu e o Parlamento Europeu. Professor, você explica aqui pra gente agora o que é que essa política de austeridade define, né, como é que ela funciona exatamente. Vamos começar dizendo o seguinte: a austeridade é um eufemismo. Tá? A austeridade é uma forma que você tem de disfarçar um processo de redução de gastos com questões essenciais da sociedade, com direitos sociais que foram historicamente uma conquista dos povos do mundo e que hoje são vistos como uma coisa acessória, uma coisa que pode supérflua, digamos assim. Então, os estados são chamados a uma política de contenção de gastos. Sejam austeros nos seus orçamentos, isto é, reduzam os seus gastos. Mas aonde que eu vou reduzir o gasto? Bom, você tem que reduzir na saúde pública, você tem que reduzir na educação, você tem que reduzir no saneamento básico, não é? E sim, mas e em relação às empresas? Em relação às empresas não dá para reduzir, porque senão o capitalismo para. Então, o mesmo discurso conservador que sugere a austeridade nos gastos governamentais com questões que são essenciais para a vida das pessoas de carne e osso como nós, entende? Esse discurso some quando Obama destina trilhões para sustentar bancos que são os responsáveis pela quebradeira. Que diabo de dubiedade de comportamento é essa? Que paradoxo é esse? Você sugere austeridade quando os gastos dizem respeito a necessidades sociais. Mas você não é austero quando você destina verbas públicas a sustentar empresas que quebraram. E quebraram pela sua imprevidência, pela sua incompetência, por todas as razões que a gente sabe, pela sua ganância. Então, o discurso liberal, neoliberal, é um discurso que é uma impostura. Esse discurso não é um discurso verdadeiro, não é sincero. Tá? Antigamente você tinha um tipo de Estado que era um Estado do bem-estar. Era um Estado capitalista, sem dúvida alguma, mas era um Estado capitalista que respeitava determinados direitos sociais. Então você, em troca dos impostos que você pagava, você tinha direito à saúde pública, você tinha direito à medicina, educação pública gratuita de boa qualidade, você tinha direito a transporte barato de boa qualidade, habitação popular. Hoje virou tudo mercadoria. Hoje, o que eram direitos, né, se transformaram em mercadorias. E você não tem mais o Estado comprometido com a prestação de um serviço, que é um serviço da cidadania. Ele é intrínseco à cidadania, porque é um direito essencial, pelo qual você já paga, inclusive, através dos impostos que você recolhe. Tá? Hoje o Estado está livre, despreocupado com a prestação desses serviços sociais, e livre para canalizar os seus recursos para os grandes monopólios que têm capacidade de pressionar os órgãos públicos que liberam essas grandes. Né? Então, a austeridade é uma austeridade que é uma rua de mão única, não é uma rua de mão em contramão. É uma austeridade em relação aos gastos com a sociedade. Em relação aos gastos com o capital, bom, aí não há austeridade. E há sempre o discurso de que é preciso investir muito na produção, porque senão quebra de vez. E se quebrar de vez, a gente se livra do capitalismo. Se quebrar de vez, a gente se livra do capitalismo e constrói um modelo muito mais democrático e muito mais eficiente. Em 2008, a Islândia também foi afetada pela crise mundial. Porém, não aceitou as medidas impostas pela Troika, inclusive condenando os banqueiros à prisão e fazendo greve geral. Essa medida que a Troika tomou pode ser considerada como referência para os outros países europeus? Bom, o que a Islândia adotou enquanto linha de solução de enfrentamento da crise já carrega a resposta implícita. Você pode seguir a linha grega ou a linha
da Islândia, então são situações inteiramente diferentes. Enquanto o governo grego aceitou todas as imposições colocadas pela Troika, contrariando inclusive a opinião pública que estava maciçamente na rua, defendendo uma outra política, a Islândia acaba oferecendo uma alternativa em que prevalecem os interesses da sociedade, inclusive com punição para os responsáveis pela crise. Então são linhas bem diferentes, o que nega aquela ideia de que só há uma solução para o problema. O discurso da solução única é o mesmo discurso de que o único modelo é esse neoliberal e que não há fora do neoliberalismo a salvação. Isso é uma coisa autoritária, extremamente autoritária. Aliás, isso é típico do próprio autoritarismo que é intrínseco, né, ao modelo capitalista. Em vários países do mundo, há evidência de que é possível você buscar caminhos alternativos. Somente uma solidariedade internacional de povos pode garantir a criação de uma alternativa para esses caminhos, que são os caminhos digamos assim, oferecidos pelo grande capital monopolista. É como se só existisse uma alternativa. Né? Se você busca uma alternativa econômica, você é chamado de populista, né? De irresponsável. A grande mídia está toda fazendo eco, tentando, na opinião pública, construir uma imagem de responsabilidade naqueles governos ou naqueles povos que tiveram a coragem de se contrapor às políticas dos monopólios. É um pouco isso. Uma coisa que eu queria comentar, porque alguém perguntou isso em off, por que os países ricos não simplesmente abandonam os pobres? O capitalismo, ele é um equilíbrio constante, né? Não há pobres sem ricos e vice-versa. Então, a Alemanha precisa incorporar os mercados dos países pobres. O mercado grego é fundamental, as matérias-primas gregas, a mão de obra barata grega é fundamental. Entendeu? Então, o capitalismo, nesses tempos neoliberais de monopólio, onde eles buscam diminuir os custos de qualquer maneira, a incorporação de povos pobres com sua matéria-prima, com suas fontes energéticas, com sua mão de obra barata e, sobretudo, com seu mercado consumidor, eles vão assegurar a continuidade das políticas dos ricos. Por isso os pobres são tão importantes para os ricos. Mas é preciso que os pobres se comportem. Os pobres não podem agir, não podem ser mal educados. Entendeu? Então eles têm que estar aceitando as políticas de austeridade propostas pelos ricos. Essa é a lógica. Hoje a gente deu mais visão sobre a questão um pouco técnica e até por buscar uma explicação sobre a crise que está se alastrando pelo mundo inteiro. E faremos outra edição, queremos até convidar o professor Renato para participar de outra edição, onde a gente vai focar mais na questão de quais soluções a gente pode encontrar para essa crise, quais as implicações políticas nos países subdesenvolvidos, ou até dos BRICS, que agora fundaram um banco. Eu acho que essa é a parte mais importante, inclusive, do debate, é quando a gente busca encontrar caminhos que sejam populares para a solução da crise. Já sabemos os caminhos produzidos pelos monopólios. Os resultados estão aí. Há uma intensificação da pobreza, da recessão, do desemprego e da miséria. Há também uma intensificação da violência imperial, que é a forma que eles tentam de compensar, né, as perdas de riquezas que o capitalismo está experimentando. Então, o que cabe a nós agora é tentar discutir amplamente alternativas que sejam compatíveis com os interesses das grandes maiorias da população do planeta. O Expo Entrevista fica por aqui. Até a próxima.